E tendo feito um azorrague de cordéis, expulsou do templo todos os que vendiam e compravam. Purificação do templo. Eu gosto bastante de falar desse momento com Jesus, principalmente focado no Evangelho de João. Se nós olharmos, existe referência nos 4 evangelhos. Todos os 4 falam da purificação do templo. Mateus, Marcos e Lucas têm uma visão, né? Falam mais da questão dos gentios, do povo de Israel, que não estava sendo luz do mundo. João especifica um pouco mais com relação à pureza do templo, né? A parte. Eu acho bastante interessante a forma com que ele exemplifica isso, a forma com que ele fala isso. Isso eu gosto de exemplificar lá no Evangelho de João, capítulo 2, né? Ali a partir do verso 13, 14 e 15. Mais especificamente nesse momento em que o Evangelho diz assim, e tendo feito um azorrague de cordéis, expulsou todos do templo que compravam, que vendiam e que compravam. Quando a gente ouve falar, ou a gente às vezes assiste um filme, né? Na maioria das vezes, ou a gente lê os evangelhos, quem já assistiu o filme entende que Jesus chega naquele templo e vai quebrando tudo, vai derrubando tudo e expulsando todo mundo que está por aí. Mas é um texto que traz para a gente principalmente a questão de não agir na ira. Mas a impressão que a gente tem, quando a gente vê, pelo menos nos filmes que eu assisti e que vi essa cena, a impressão que eu tenho é que ele agiu na ira. É que ele foi movido pela ira. Mas a palavra aqui no Evangelho de João é mais específica. Se você vê os 3 evangelhos, não fala. Mas no Evangelho de João diz assim, e tendo traçado um azorrague de cordéis. O que é isso? O que é um azorrague de cordéis? Um azorrague é um chicote. Então ele pegou alguns fios de couro e traçou um chicote. Nós sabemos que Jesus era um bom carpinteiro, descendência do pai, né? Herdou do pai a carpintaria, já que José era carpinteiro. Então nós sabemos que ele era. A palavra não diz que Jesus era um grande traçador de reio, de chicote. Eu uma vez perguntei para uma pessoa que costumava fazer chicote e ele me disse que levaria, né, para preparar o material e traçar um chicote pelo menos umas 2 horas. Um chicote pequeno. Né? No mínimo umas 2 horas. Isso uma pessoa que é acostumada. Mas vamos dizer que Jesus então fosse um grande traçador de chicote e que ele levaria 2 horas para pegar os fios de cordéis, separar, amarrar tudo no cabo e traçar esse chicote. Né? Quando a pessoa é bem acostumada a fazer isso, ela pode fazer as coisas. Já viu aquelas mulheres que fazem tricô? Eu admiro muito, né? As mulheres fazendo tricô e conversando com você. E as mãos dela fazendo, e minha mãe costuma fazer isso. Eu fico admirado de ver a pessoa não errar. Né? Mas vamos dizer que Jesus, como um bom traçador de chicote, ele estava sentado então traçando o chicote. E naquele período, pela primeira vez, ele pôde ficar durante um bom tempo, no mínimo 1h30 sentado, ouvindo tudo o que acontecia ali. É claro que ele conhecia aquela cena desde os seus 12 anos de idade, quando ele esteve lá pela primeira vez na festa da Páscoa, com José e Maria. Então todos os anos ele ia lá. E todos os anos ele passava por ali e via aquele movimento. E era uma profecia, e era o cumprimento, né, de uma profecia que existiria a purificação do templo, para que ele pudesse, né, dar sequência na sua obra. Então, o que ele ia fazer já era um ato profético. Estava escrito isso, né? Que isso iria acontecer e que ele teria que fazer isso. Mas eu fico imaginando todos esses anos que ele ia para lá, que ele passava por ali e via aquilo acontecendo e pensava, vai chegar a minha hora e aí vocês vão ver. Ou talvez ele pudesse ir se enchendo de ira durante esse tempo todo,
Porque às vezes a gente vê alguma coisa errada e vê alguma coisa e a gente aquilo vai acumulando a ira dentro da gente. Mas essa passagem diz que é para a gente não agir na ira da gente. E como humano, certamente, ele já havia se irritado durante algumas vezes, durante a festa, quando ele passava por lá. Então serve para a gente parar e analisar bem isso. Né? É uma situação em que ele precisava fazer aquilo. Ele precisava fazer a purificação. Ele precisava limpar aquele lugar. Mas ele não podia chegar ali e deixar que a ira dele fizesse. Por quê? Porque ele faria isso de uma forma humana. A gente vê os relatos que ninguém agrediu ele, ninguém tocou nele. Né? O que ele fez, se ele fosse fazer de uma forma humana, sem a proteção divina, provavelmente ele seria linchado naquele lugar. As pessoas iriam, né, agredi-lo. Mas a forma com que ele fez, na ação de Deus, com o Espírito, né, e com os anjos do Senhor, com o exército de anjos junto com ele, ninguém foi capaz de ir contra ele. Por que ele fez? Ele então chegou, percebeu a situação, entendeu que era o momento, foi tirar todo o sentimento humano, foi sentar e foi traçar o chicote. Foi pegar os fios de cordéis e traçar o azorrague. Sentou-se e fez aquilo. Talvez os discípulos que estavam com ele deviam olhar e falar: o que ele está fazendo? O que ele vai fazer? Traçou o chicote e aí levantou. E então começou a fazer o que era necessário a fazer. Fico imaginando que algumas pessoas tinham visto ele sentado ali traçando aquele chicote. E talvez as pessoas estavam falando: o que ele vai fazer com isso? Né? O fato é que ele, a partir dali, então levantou e tomou a ação de fazer a limpeza, de expulsar todos, virar o dinheiro dos cambistas. Mas interessante que às vezes a gente para e fica analisando que contrabando, contra a lei, é só as pessoas que vendem. Né? E a gente esquece que Jesus não expulsou só os que vendiam, mas expulsou de lá também os que compravam. Porque não existe comércio se não tiver quem compre. Na lei do homem até o receptador, ele é mais condenado, a lei é mais dura ao receptador do que ao ladrão, ao que vende. Né? Por quê? Porque se não tiver quem compra, o ladrão vai roubar e vai vender para quem? Né? A ocasião faz o ladrão. Então, muitas vezes, o receptador, quem compra, né, é mais, vamos dizer assim, o pecado é maior, a culpa é maior de quem compra. E às vezes a gente vê um comércio dentro da nossa igreja, as pessoas vendendo carro, vendendo moto, vendendo, enfim, vendendo celular, vendendo as coisas, e sempre a pessoa às vezes querendo tirar vantagem, né, sobre o irmão na igreja. Sabe? Final da igreja, vende isso, vende aquilo, está sempre querendo tirar proveito sobre o negócio junto aos irmãos. Sempre no seu comércio, sempre querendo levar vantagem em cima do irmão de alguma forma. Então, cuidado com isso. Né? Cuidado, você que vai comprar, seja justo. E compre aquilo que é lícito. Saiba a procedência daquilo que você está comprando. Ah, porque alguém vem te vender um celular barato, você vai comprar porque o celular é barato. Eu vejo muito esse comércio. Eu vi esses dias um irmão, não da nossa igreja, de uma outra igreja, que comprou um celular que ele sabia que era roubado. Mas ele fez de conta, fez vista grossa, porque veio barato para ele, né? Um celular que custaria R$2.500, R$1.800, vamos dizer assim, ele pagou lá R$300. E ele sabia que o cara que ia usar esse dinheiro para comprar droga. E qual foi a desculpa dele? Ah, se eu não comprar, outro vai comprar mesmo? Se eu não pegar, esse vai ficar para outro aí, alguém vai comprar, então que fique comigo, eu abençoo e vou usar. Será que Deus vai abençoar isso? Então toma cuidado com que você que gosta de comprar coisa barata, sem procedência, porque você sabe muitas vezes que é errado. Ah, mas eu vou abençoar, mas você vai abençoar. Mas a sua bênção, sem a presença do Espírito Santo, sem a bênção de Deus, não vale nada. Não te vale, pelo contrário, vai ficar com você e vai trazer maldição para a sua vida esse aparelho. Então toma cuidado com o negócio que você faz. Não é só com o que você vende não, mas principalmente com o que você compra. E eu quero falar de um outro comércio com você agora. É o comércio do falar e do ouvir.
O Senhor Jesus, quando sentou para traçar o chicote, ele já tinha visto o que acontecia lá. Mas naquele momento ele se colocou na condição de ouvir também. Porque ele tem que ficar durante 1 hora e pouco ali sentado, e provavelmente ele escutou qual era o comércio da conversa que girava naquele lugar. A forma com que as pessoas trabalhavam a fala, né, naquele lugar. Então, ele expulsou de lá todos. E é desse comércio que eu quero falar com você também. O que é que você está vendendo com a sua boca? É a boa nova? É a palavra de Deus? O que é que você está vendendo para as pessoas? Qual é a ideia que você está vendendo para as pessoas? Que tipo de religião você está oferecendo para as pessoas? Que tipo de negócio você está oferecendo? Você está usando a palavra de Deus para fazer negócio com as pessoas? Que tipo de negócio você tem feito? O que você tem vendido através da tua boca? E da mesma forma, o que você tem comprado através dos teus ouvidos? O que você tem permitido que as pessoas venham falar para você? O que é comprar através do ouvido? É permitir que as pessoas venham falar o que não edifica. Foge da aparência do mal. Às vezes as pessoas começam a te vender notícias que não vão te levar a lugar nenhum, desgraça, falar das coisas que o inimigo... A gente é muito bom nisso, né? Em propagar desgraça, em vez de propagar graça. Alguém mata alguém lá, pega uma arma, entra dentro de uma escola e mata um monte de aluno. O mundo inteiro, durante a semana, fica falando daquilo. É uma graça ou uma desgraça? Não foi uma desgraça que aconteceu. Alguém é curado de câncer dentro da igreja ou tem uma cura de uma doença que pelo homem é incurável? Pouquíssima gente fala sobre isso. Talvez você chegue na sua casa e fala, pô, o irmão, olha lá, o irmão foi curado de câncer. Normal isso. Então a gente não divulga a graça, a gente divulga a desgraça, né? A gente está sempre querendo saber, liga a televisão para saber quem morreu, ninguém está preocupado com quem nasceu. Às vezes uma mãe que não poderia ter filhos pela ciência, não poderia ter... a gente ouve muito isso, pessoas que não poderiam ter filhos, que de repente Deus, né, colocou a mão dele na madre e a pessoa acabou tendo um filho. Quantos de nós fomos filhos da promessa? E não se fala disso, não se divulga isso. Ou quando vai se falar disso na igreja, ninguém dá ouvido, porque ninguém está nem aí, porque virou banal. Ah, mas que o fulano foi morto, que o fulano separou, que o fulano adulterou, que essas desgraças a gente gosta de propagar. Então está na hora da gente parar um pouquinho e pensar. Eu estou usando a minha boca para quê? Eu estou emprestando o meu ouvido para quê? O que eu estou comprando através do meu ouvido? E o que eu estou vendendo através da minha boca? Está na hora da gente começar a olhar para o Evangelho e começar a viver o Evangelho. Está na hora, nesse tempo que nós estamos dentro de casa, de começar a saber o que é que eu estou vendendo para minha esposa, para os meus filhos. Ou se eu não tenho nada, então eu vou comprar através da palavra de Deus, vou buscar. Vou buscar o conhecimento e aí vou ser transmissor desse conhecimento dentro da minha casa e vou começar a partir daí propagar para fora quando puder. Então é interessante que você limpe o seu tempo. Porque até então o templo que Jesus falava era aquele. Mas o templo hoje do Espírito Santo somos nós. Você é o templo do Espírito, ou você precisa ser o templo do Espírito Santo. Porque não adianta quando o pastor fala na igreja, quem quer ser arrebatado, todo mundo ergue a mão para ser arrebatado, mas não tem a moradia do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode morar na sua casa, porque está sujo. Porque você todo dia, através dos olhos e dos ouvidos, está enchendo o seu coração de porcaria, de coisa que não presta, de contrabando, de notícias que não te levam a lugar nenhum, de desgraça. Ao invés de guardar no seu coração a graça, as coisas e as bênçãos que Deus... Com essa, sabe, a mídia está aí falando quantas pessoas morreram, mas e quantas foram curadas? Quanta mentira tem no meio disso tudo? Então é importante que a gente, sabe, eu achei interessante esses dias o Bispo Amorim se reuniu com uma equipe e decidiram depois que era para que nós não falássemos mais sobre a visão individual política do cenário político do país atual. Interessante isso.
Tenha certeza, espera realmente saber o que é que está acontecendo, espera ter certeza, não vai pegando notícia da mídia e daí vai ficar discutindo o que você acha que é. Não vai te levar para lugar nenhum, tenha certeza do que você está falando, espere as coisas acontecer, espere elas serem fatos. A Bíblia, a palavra é fato. Divulgue isso aqui. Sabe, eu fico danado porque a televisão falou, apareceu uma notícia na internet, aí você pega aquilo com verdade porque te agrada aquilo e você começa a falar e é capaz de brigar com as pessoas por causa disso. Está na hora de nós começarmos a viver o Evangelho no final dos tempos, estão aí, os sinais estão acontecendo. E até quando nós vamos ficar? Então é hora, você meu irmão, você minha irmã, de começar a buscar a verdade e de usar a sua boca para ser transmissor dela. E através do seu exemplo, das suas atitudes também. Então é importante que a gente permita que o Espírito Santo faça morada. Mas ele não vai morar onde está sujo, não. Ele precisa que a sua casa esteja limpa para que ele possa fazer morada. Não queira ser só um instrumento, sabe? Muitas coisas se engrandecem porque são instrumentos de Deus. Instrumento é coisa fácil, gente. Certo? Um violão é um instrumento, mas pode vir um homem bom ou um homem mau e tocar. O som é o mesmo. Pode vir pessoas do bem ou pessoas do mal tocarem esse violão. E o som é o mesmo. E vai emocionar da mesma forma. Mas unção só tem naquele que for tocar pelo bem. Então deixa de ser instrumento de qualquer jeito. Seja canal de bênção. Sabe? Fulano, eu sou instrumento. Seja canal de bênção. Porque ser só instrumento, ora o bem ou ora o mal vai te usar. E você às vezes não percebe. Então busque ser canal, busque ser transmissor dessa graça. Permita que o Espírito Santo faça moradia dentro de você. E aí você vai ser canal. Porque se o Espírito Santo não consegue morar dentro de você porque está sujo, Deus vai te usar, vai porque você se coloca à disposição. Então se permita a ação do Espírito Santo. Limpa. Permita que o seu templo esteja limpo. Sabe? Trace o seu azorrague, faça a sua limpeza. Não faça com ira, faça por amor, faça pelo amor. Pelo amor que você tem ao seu próximo, pelo amor que você tem a você mesmo. Para a busca, não só de fazer parte do plano de salvação de Deus, mas para viver o arrebatamento. Estar pronto para qualquer momento. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa ser guardada no seu coração e possa fazer efeito na sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.